Bom, gente, boa noite. Eu sou a Luciana, sou. O que que eu sou mesmo? Agora eu sou primeira secretária da Abrats. Que eu sou é ótimo. Já Uma começou assim a diretora com gravação. crise de identidade. A gente mudou recentemente isso. E sou coordenadora de Socorro. educação continuada. Então, hoje estamos aqui com a Val, que é quem coordena o credenciamento. Então, nós dois vamos apresentar para vocês o programa de credenciamento, como que vai ser a pontuação para os credenciados. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Vocês podem, eu acho que vocês podem escrever as perguntas no chat e à medida que elas forem surgindo, eu vou lendo para a Val e vice-versa. Acho que fica mais organizado e assim também ficam as perguntas salvas ali. E é isso. Então, Val, você pode começar. Bom, beleza. Então não preciso falar quem eu sou, porque a Luciana já falou. Eu sou vó Ivanica. Eu cuido, eu coordeno o programa de credenciamento desde 2017. Então já tem alguns anos que eu cuido dessa prova. E vamos começar justamente por uma coisa que não está nos slides, e a gente lembrou que não estava nos slides agora há pouco, que é o motivo de, de fazer o credenciamento. Qual a vantagem de você fazer o credenciamento da Abrades? O que que você ganha com isso fazendo a prova de credenciamento? Eu acho que a principal vantagem que existe em fazer a prova do credenciamento é o reconhecimento. Ela tem mais ou menos o equivalente às provas os certificados de proficiência em idiomas, só que a versão para tradução. É um certificado, é um atestado por parte da associação de que você fez uma prova e você fez aquela prova a contento, você passou naquele exame, portanto, você é proficiente na tradução para aquele par de idiomas. Então, quando os clientes veem esse certificado, e quando você passa na prova, você pode usar o selo de credenciado que você pode usar no seu site, você pode usar no seu e-mail, na assinatura do e-mail. Os clientes vão ver que você é uma pessoa que está comprometida com a profissão. Você não é um paraquedista que está ali só traduzindo para ganhar um dinheirinho enquanto não aparece coisa melhor. Então, eu acho que essa é a maior vantagem de se fazer a prova de credenciamento. Então, agora pode passar o slide, Lu, por favor. Então, a gente faz a prova periodicamente. Em média, tem uma vez por ano. Nos últimos anos, foi sempre uma vez por ano. A gente sempre pensa em fazer 2 edições por ano, mas aí acontece congresso, aparecem outros problemas, outras coisas mais urgentes, e a gente acaba não conseguindo fazer 2 provas ao ano. Mas pelo menos uma vez por ano essa prova é feita. Antigamente ela era feita só presencial, junto com o congresso, que é quando vem bastante gente para se junta, né, bastante gente e fica muito mais fácil de organizar uma prova. Mas desde a pandemia nós começamos a fazer online. E quando a gente começou a fazer online, não tinha a menor ideia de como fazer, não tem nenhuma outra associação que faça provas nesse mesmo molde que a gente queria fazer. Então a gente teve que abrir o caminho no facão mesmo, descobrir como fazer na tentativa e erro. Deu certo, e deu tão certo que a gente pretende continuar com esse modelo online, porque acabou tendo uma aceitação bastante grande. E mesmo quem não vem para o Congresso, ou quem mora em outro país, ou quem mora em outros estados, consegue fazer a prova. Então, foi um formato que deu bastante certo.
e a gente pretende continuar com ele. Em geral, a prova é oferecida, todo ano tem para espanhol e inglês, e dependendo da procura, francês, italiano e alemão também. Só que essas três têm uma procura muito pequena, não é sempre que tem, então não é todo ano que a gente oferece esses outros pares. Inglês e espanhol, todo ano tem, porque são os dois idiomas realmente com mais procura. Pode passar, Lu. Para fazer a prova de credenciamento, a pessoa tem que estar associada nas categorias efetivo e efetivo sênior. Não pode ser estudante e não pode ser aquela categoria nova. Como que é o nome da categoria nova? Que eu esqueci. Daquela categoria temporária de quem está entrando agora. Pré-candidato. Pré-candidato, É isso. pré-candidato estudante e pré-candidato efetivo. Isso, obrigada. Então, essas categorias não podem, precisa ser realmente efetivo e efetivo sênior. Precisa estar em dia com a anuidade no momento da inscrição na prova, que está aberta, as inscrições já estão abertas. E quem ainda não é associado pode se associar agora para já fazer a próxima prova. Que a próxima prova está no próximo slide, vai ser o mês que vem. Mas você já pode se associar caso não seja associado nesse momento. Só é permitido prestar a prova em um par de idiomas e em uma direção a cada ano, a cada evento da prova. Então, se você vai fazer, se você trabalha com inglês e português, você faz inglês, português num ano, português e inglês na outra. Ou espanhol a mesma coisa, ou qualquer outra parte de idiomas. Porque, inclusive, não dá tempo de você fazer mais de um par dentro do tempo alocado para fazer as provas. Pode passar, Lu. A prova é feita online, como eu falei, via Zoom. É feita uma auditoria aleatória durante as provas na máquina dos participantes. A gente acessa a máquina dos candidatos via TeamViewer e a gente vai olhar o que vocês estão fazendo, em que site vocês estão olhando, que CatTool vocês estão usando. A prova tem que ser feita em CatTool, obrigatoriamente ela tem que ser feita em CatTool, porque o arquivo que vai ser entregue tem que ser o arquivo bilíngue da CatTool. Não vai aceitar, a gente não vai aceitar só o documento traduzido, porque esses arquivos bilíngues da CatTool permitem auditoria dessa tradução. Esses arquivos bilíngues guardam tudo que você fez naquela tradução segmento a segmento. Então, que memória, que TM que você acessou, as alterações que você fez no segmento ao longo da tradução, a gente pode auditar tudo direitinho. Se usou Machine Translation, e Machine Translation é terminantemente proibido. Machine Translation e hoje a AI também, né? Inteligência artificial. É o mesmo nível de proibição. E realmente já teve, eu vi a Renata falando aqui, já teve gente desclassificada numa das edições passadas por usar Machine Translation. Então, a gente pega, não achem que ninguém vai saber, a gente realmente consegue pegar e desclassifica a pessoa, tá? A câmera tem que estar ligada o tempo inteiro, então você tem que passar o tempo inteiro ali na frente da tela, visível, com a câmera ligada, não pode, não pode ficar sem a câmera. A gente também já teve
em eventos anteriores, pessoa que foi desclassificada porque pifou a câmera, ela não conseguia ligar de novo, não conseguia usar do celular como backup e acabou desclassificada, porque realmente é obrigatório manter a câmera ligada o tempo inteiro. A prova é feita em 4 horas e você pode consultar suas TMs, você pode consultar dicionários e glossários que você tenha no computador, que estejam online, físicos, pode consultar o que você quiser. O que realmente não pode só é Machine Translation e IA. O tempo de auditoria não é descontado no final, Virginia. É coisa que demora 2 minutinhos e às vezes a pessoa nem vê que a gente entrou. Se a gente entrar quietinha, sem fazer muita movimentação, você não fica nem sabendo que a gente entrou. Esse é o objetivo, né? Que- Exatamente, é essa a ideia. Eu nem ver que a gente está ali para ficar de olho. É como se fosse aquela passadinha por trás da carteira enquanto as pessoas estão fazendo a prova. É a mesma coisa, a mesma intenção. Pode passar o slide, Lu, por favor. Então, cada prova consiste na tradução de 3 textos. Nós damos 5 textos de mais ou menos 400 palavras cada um. E a pessoa escolhe 3. Então, são 5, você escolhe 3, traduz esses 3. Se for prova de um outro idioma para o português, esses textos são de algum assunto de conhecimento geral, alguma coisa bastante simples, um texto jurídico-comercial, um texto literário, um texto médico-científico e um texto técnico, mais na área de engenheireis, óleo e gás, esses assuntos que são, em geral, enquadrados como técnicos. Então, você pega as 3 áreas em que você se sai melhor, traduz esses 3 textos. Pode passar, Lu. Se for uma prova de versão, ou seja, de português para outro idioma, muda um pouquinho. Então, aí são textos gerais, jornalístico no lugar do literário, e as outras são iguais, jurídico-comercial, médico-científico e técnico também. Então, a gente não vai pedir versão de texto literário, que aí é um pouquinho demais, né? Os textos são escolhidos pelas pessoas que vão avaliar. Então, não sou eu, não é a Lu, não somos nós que escolhemos o texto, são as pessoas que vão fazer a avaliação depois. As correções são todas anônimas, então não tem o nome de absolutamente ninguém em absolutamente nenhum arquivo. Todos os candidatos vão ser identificados por números e só a coordenação tem a lista de nomes e sabe quem é quem, que número é quem. Ninguém que vai fazer as correções sabe quem é quem. Então, não existe aquele viés de conhecido ou alguém que você tenha alguma picuinha ou alguma coisa parecida. Isso não existe, não tem nenhum tipo de viés. É totalmente anônima a correção. O Stefano está perguntando se são textos técnicos de uma área escolhida pelo candidato. Não, são textos, todos os textos são escolhidos por nós. Quem vai fazer a avaliação escolhe os textos, nós preparamos o texto, deixamos já no formato certinho para vocês traduzirem e mandamos para vocês na hora da prova. Não são vocês que escolhem o texto, é o mesmo texto para todo mundo.
Pode passar, Lu, por favor. Então, a próxima prova é dia 16 do mês que vem. Ela vai ser realizada da 1 às 5 da tarde, é um sábado. As provas sempre são feitas no sábado à tarde, que é para facilitar quem tem horários durante a semana e tal, ou tem horário fixo para trabalhar, ou qualquer outro motivo. Então, as provas sempre são feitas de sábado, geralmente à tarde. Então, a próxima vai ser do dia 16, da 1 às 5 da tarde. As inscrições já estão abertas. Vocês devem ter recebido, quem é associado deve ter recebido um e-mail com o site do Simpla, tudo bonitinho para fazer a inscrição. Enquanto a Lu vai falando da educação continuada daqui a pouquinho, eu já pego o endereço, o link do Simpla e já coloco aqui no chat para vocês também, para facilitar a vida de todo mundo. Pode passá-lo e agora eu acho que é sua vez. Sim. Então, uma coisa que a gente não tinha até agora, a gente já tinha o credenciamento, mas esse credenciamento ele tinha uma validade de 10 anos, é isso, né, Val? E depois disso o candidato tinha que refazer essa prova. Isso. O que não, né, não é o ideal você ter que ficar refazendo a prova. Então, a partir de agora, né, de junho, julho desse ano, nós temos um programa de pontos de educação continuada. Essa pontuação tem que ser apresentada para a Abrates a cada 2 anos pelos credenciados para irem revalidando esse credenciamento. Então, se você ficar, né, mandar a sua pontuação, o teste, o credenciamento fica vitalício enquanto você estiver mandando. Como que isso vai funcionar? Então, para quem já é credenciado, esses 2 anos começaram a contar a partir de julho desse ano. Então, quem já é credenciado tem até o meio de 2025 para enviar essa pontuação. E ela deve ser enviada uma vez só dentro do período, então, quando estiver próximo de vencer, o próprio credenciado monta ali os documentos, os comprovantes com a pontuação e envia para a educação continuada. É, a cada 2 anos é preciso acumular 20 pontos de educação continuada. O que é esses pontos de educação continuada, né? Eles são cursos que você faz, eu já vou explicar direitinho como que você consegue essa pontuação. Não é difícil, não é uma coisa que, né, em 2 anos não, para quem faz curso, para quem está sempre tentando se manter atualizado, é bem simples de conseguir. O credenciado que tem que mandar, então todas as instruções, né, vão estar lá no site, acho que já estão, né, tem que ser enviado esse e-mail para o e-mail da educação continuada e vai ser feito só uma verificação dessa pontuação para renovar o credenciamento. Os tradutores juramentados, como eles já passam por um critério de seleção, eles não precisam fazer o credenciamento. Porém, eles não precisam fazer a prova, porém, eles precisam também revalidar esse credenciamento com a mesma pontuação que os outros tradutores. Então, para quem é juramentado, é, é associado da Abrates, ele já vai receber o selo de credenciamento, mas precisa fazer a educação continuada também para revalidar a cada 2 anos. Quais são as atividades que são aceitas como pontos de educação continuada? Nós temos um módulo de ética, que ainda não foi lançado, mas
antes ano que vem, no máximo, vai ser lançado, né? Antes de fechar os 2 primeiros anos. Esse módulo de ética vai ser obrigatório, ele não vai ser um módulo longo, ele vai ser oferecido gratuitamente para os credenciados, e ele tem que ser feito uma vez, né? Então, faz no primeiro período de revalidação, depois não precisa fazer mais, a não ser que lá, daqui a alguns anos, tenha alguma atualização, alguma coisa que precise fazer, mas a princípio é uma vez só. Ele vai valer 5 pontos. Se você é professor ou você dá palestras, né, ministrar cursos, oficinas similares, a pontuação vale, são 2 pontos por hora. Então, vamos dizer assim, eu vou dar um curso e esse curso vai valer 2 pontos por hora a aula dada, mas ele só pode ser contado na primeira vez que ele for dado. Então, tem que ser um curso inédito, uma palestra inédita, alguma aula inédita. Se você participa dos cursos, de palestras, de congressos, qualquer atividade que seja sempre voltado para a tradução, que seja organizado por um dos parceiros da Abrat de Educação Continuada, eu logo já vou apresentar para vocês todos os nossos parceiros até o momento, ele vai valer assim, se for uma palestra ao vivo ou síncrona, né, se for presencial ou se for online mais síncrona, ela vale 1 ponto por hora. Se for uma atividade assíncrona ou gravada, ela vale meio ponto por hora. Outras atividades também valem pontos, como, por exemplo, trabalho voluntário na área de tradução. Então, você fez uma tradução, você fez um serviço de tradução para alguma instituição, ou você trabalhou como voluntário em algum evento de tradução. O único critério é que você precisa apresentar uma documentação, né, um certificado que comprove quantas horas de trabalho você fez. Claro que tem que ser, né, por uma instituição válida, parceira da Abrates, ou em caso de trabalho voluntário, pode ser não parceira da Abrates, mas que tenha credibilidade, né, que possa ser validada. Isso aqui vale meio ponto por hora. Se você é associado da Abrates, não, do Sintra, da ETA, da Aptrad, de qualquer outra instituição, associação de tradutores no Brasil ou fora do Brasil, você ganha 1 ponto por entidade, claro que só uma vez. Se você escreve livros ou artigos de tradução, um livro vale 6 pontos e um artigo, por exemplo, você publicou um artigo em algum blog, vamos dizer, da Bliss ou da Translators 101, vai valer 2 pontos por artigo. Por exemplo, no LinkedIn também, dá para você, né, você publicou lá, você acha que é relevante, você põe lá um print junto com a documentação, com a data certinho, ele vai valer 2 pontos. Então, vocês veem que o objetivo desse programa não é controlar, né, os tradutores, é incentivar a educação continuada. Nós estamos numa era em que o tradutor que não se atualiza vai ficando para trás, né? Você fala, tecnologia está nos engolindo, por mais que a gente se atualize, ela está sempre ali no nosso cangote. E eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que me conhecem, que no Congresso, por exemplo, teve muito questionamento de, ai meu Deus, a inteligência artificial vai acabar com a profissão de tradutor, a tecnologia vai substituir o tradutor. E eu sempre falo que a tecnologia só vai substituir o tradutor que não estiver atualizado com a tecnologia. Toda essa tecnologia a gente tem que usar tudo isso como ferramentas para otimizar, para melhorar nosso trabalho, para aumentar nossa produtividade. Mas para isso a gente precisa estar atualizado. Outro ponto é também que as pessoas estejam cientes de que devem procurar cursos e palestras, etc., que sejam ministradas por instituições, por parceiros sérios,
por pessoas que têm credibilidade, né? A gente também tem muita dificuldade com isso. Depois da pandemia surgiram vários gurus e vários professores e várias escolas, eu não digo, mas aquelas escolas de um professor só, sabe? Que não tem credibilidade, né? Pode até ter. Eu estou correndo atrás de todos os que tem para fazer parceria, mas infelizmente existe muito joio no meio desse trigo. Então, também o objetivo é que vocês tenham, né, os associados e os não associados também, tenham acesso a uma lista de parceiros confiáveis que têm o carimbo da Abrates ali para buscarem a educação continuada. Que mais? Eu acho que até. Bom, se vocês tiverem dúvida, vocês vão colocando aqui. Eu vou mostrar para vocês quem são os parceiros que a gente tem até agora. Então, aqui, ó, um dos nossos parceiros é a Translators 101. Então, se você tem acesso, você pode assistir palestras. Já tem um sistema lá que você assiste a palestra, mesmo que ela sendo síncrona ou gravada, você já consegue emitir um certificado. Então, assistiu a palestra, guarda o certificado, né? Eu sugiro que as pessoas que são credenciadas criem uma pasta ali no computador ou uma pasta física, já vão guardando essa documentação, porque daí quando chega a hora de mandar, é só escanear e mandar, ou só mandar os PDFs e fica tranquilo. O Traduza, que é o nosso parceiro, principalmente na área da saúde. Aqui está a Faculdade Estácio e São Camilo, que hoje elas estão todos os cursos foram para o Instituto Forte, né? As três instituições são associadas. Aqui Hot para curso de espanhol e a Go Global também, que é da mesma equipe da Hot. A Interpret to Be, que também oferece o curso completo para tradutores, assim como módulos separados. Então, você pode, né, porque se você é credenciado, com certeza você já tem experiência, não vai procurar um curso para novatos, né? Vai procurar especializações. Então, ali você também pode fazer as matérias, você passa por uma seleção e faz as matérias separadas. Na área jurídica, o Descomplicando o Inglês Jurídico, é nosso parceiro. Em TAV, nós temos a Little Brown Mouse Academy, que tem bastante coisa de legendagem. Eu não tenho certeza se tem a de dublagem também, mas é TAV. A Estrada, da Dilma, da Dilma e da Débora, né, que tem curso de legendagem e de dublagem. A Escrive também é na área jurídica. A Coach, também é do Forte, Estácio São Camilo, da trilogia ali, eles oferecem cursos livres, cursos mais curtos, de uma semana, às vezes de um dia, palestras não, mas oficinas, às vezes de 3 horas, ou cursos de 8, de 12 horas. A Associação Alumni, que também tem vários cursos. Eu acho que é um curso de tradução, né, Val? Me ajude aqui, se a Alumni tem cursos mais curtos. Eu acho que tem. Leandro, cadê? O Leandro estava aqui. Leandro, confirma pra gente, por favor. Oi. Mas eles têm o formativo de. Ah, pode falar, Leandro, desculpa. Manda Oi, ver boa que noite, pessoal. você Boa sabe mais noite, do que Leandro. eu. Tudo bem? Então, tem o Formação de Tradutores e Intérpretes, no qual a Val tem participado nos últimos anos. A gente tem alguns cursos de curta duração para aprimoramento de intérpretes. A gente tem um de Introdução à Tradução, para quem é iniciante, e temos cursos de terminologia jurídica, legendagem, e assim vai. Tá. Eu já vou responder uma pergunta que eu vi aqui no chat, se é válido para intérpretes também. Ainda não, por enquanto nós só temos o credenciamento de tradutores, é, até porque para intérpretes existem outras instituições, como a PIC, a IC, que você pode passar por um processo de seleção ali, mas está nos nossos planos fazer uma parceria com uma dessas instituições para ter um credenciamento para intérpretes também. Isso é uma coisa para o futuro,
Não tá assim. Tem a ideia, a gente está começando, esperando amadurecer um pouquinho para começar a negociar. Eu estou vendo que tem várias perguntas aqui no chat, eu já vou responder todas elas. Que mais? Então, a Lumine, né, que o Leandro acabou de falar. E assim, qualquer curso de graduação ou pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, em tradução, que seja credenciado pelo MEC, também vale para o nosso programa de credenciamento. Eu até tive uma pergunta que foi bem interessante, eu não tinha pensado nisso, de uma tradutora que me pergunta, ela está fazendo um mestrado numa universidade fora do Brasil, um mestrado online, e ela falou que ela não, por questão de custo, tudo isso, ela não pretende validar esse mestrado aqui no Brasil. É um processo complicado e ela falou que está fazendo o curso para o aprendizado dela. Também vale, claro que tem que ser numa instituição, né? é, é, uma instituição oficial, por exemplo, no caso dela é uma universidade, e a gente também valida essa pontuação sem problema algum. Eu acho que era isso. Agora eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver as perguntas. Então vamos lá. O Eric escreveu várias perguntas. Aqui é sobre o credenciamento, Val. Ele está perguntando se existe um manual de estilo a ser seguido. Sim, eu estava de olho aqui, eu só não quis te interromper porque estaria voltando no assunto, eu esperei você terminar para poder Tá, então voltar. responde as perguntas do Eric que são sobre o credenciamento. Sim. Tá. Então, não tem um manual de estilo que vai ser seguido. No caso dessa sua dúvida, por exemplo, das unidades de medida, isso normalmente é escolha do cliente. Então, tem cliente que pede para você converter e deixar o original depois entre parênteses, tem cliente que pede só para você converter. Se você fizer uma dessas escolhas e seguir com essas escolhas ao longo do texto, isso não vai te tirar nota, porque as duas formas são usadas dependendo do cliente. Então, qualquer uma das duas formas que você use, estão valendo, estão corretas. Aí é uma questão de preferência cliente a cliente. Então, isso não vai tirar sua nota. A questão é você usar o que normalmente é usado nesse tipo de texto, em cada tipo de texto. E aí, quando você já traduz, né, na área, você já sabe mais ou menos como funciona e quem vai corrigir também conhece como funciona. Então não tem muito atrito. Eu não lembro de ter visto em nenhum dos anos que eu coordenei nenhum tipo de problema com relação a isso. Normalmente você pode até colocar algum comentário, só que nós preferimos que não coloque. Por quê? Porque os comentários vão ser identificados com o seu nome. Quando você coloca um comentário, ele vai puxar o teu nome que está no sistema do seu computador, o nome em que o Office está registrado, e vai colocar lá no comentário. Então, se você tiver que fazer algum comentário, você teria que fazer no texto traduzido. Assim, depois, no próprio corpo do texto, alguma coisa assim. Só que é uma cat tool e você não vai conseguir fazer isso. Então, em geral, você, na prática, não vai colocar comentário nenhum. Porque você não pode, de maneira nenhuma, vamos repetir de novo, não pode ter nada na sua prova que identifique que você é você. E os comentários vão ter o seu nome, porque o Word vai colocar automaticamente. E é muito difícil a gente olhar uma por uma, conferir tudo uma por uma, para ver se não tem nenhum tipo de identificação. Então, vai ficar realmente por sua conta não colocar. Se a pessoa que estiver avaliando topar com o seu nome ou qualquer coisa que te identifique, vai avisar para a gente e a gente vai anular a prova.
tá? Porque são muitas pessoas participando, em média tem 20 e tantas pessoas ai caramba, por prova, vamos dizer assim. E cada uma vai ter 3 textos. Então é muito texto para a gente ficar olhando um por um, procurando qualquer coisinha. Então a ordem é não colocar. Se aparecer, vai ser desclassificado. Ponto. Posso continuar? Espera que tem uma pergunta que a Kátia mandou aqui para mim, mandou por mensagem direta. Ela está perguntando se para quem opta pelo par espanhol ou português também tem a opção inversão. Sim, para todos os idiomas é sempre nas 2 direções. Então, quando a gente oferece inglês, é inglês, português, português, inglês. Quando tem espanhol, espanhol, português, português, espanhol. Francês, português, português, francês. A mesma coisa para todos os idiomas, é sempre nas 2 direções. Você escolhe a que você quiser. Ok? O que mais? Vou Sim. indo na ordem aqui, se for algum que você respondeu, a gente vai vendo. Aham. Tá, a Kelly perguntou se essa ideia foi uma ideia original da Bratis, dos PECs. Não. Esse sistema de educação continuada, de pontuação, é, foi implementado pela ATA e o modelo foi adaptado para a Bratis. Então, não. Basicamente, a gente usou uma ideia de uma instituição parceira para fazer isso. Já tinha sido pensado na gestão anterior, não tinha sido implementado, até porque foi no meio da pandemia. Então, agora a nossa gestão só colocou em prática essa pontuação, essa ideia. Tá, a Juliana Costa está perguntando se curso de compliance para advogados que apresente documentos bilíngues e sejam úteis para a área vale. Esses casos vão ser analisados individualmente. Então, se você conseguir comprovar ali com a documentação que você fez esse curso e ele te ajuda na tradução, ele tem a ver com o seu serviço de tradução, sim, a gente pode considerar. E cursos no Coursera ou né, esses cursos que não são exatamente para especificamente para tradutor, mas que tem a ver com a tradução. Então, por exemplo, ela colocou aqui um curso no Coursera sobre Python para Machine Translation, linguística computacional, também vai ser analisado caso a caso. Então, por exemplo, na área médica, que é a minha área, você fez um curso lá que tem a ver com anatomia, com alguma coisa, e você comprova que aquilo ali, ó, você trabalha na área médica, isso aqui tem tudo a ver com o meu trabalho, a gente pode considerar sim. Mas daí serão analisados, né, cada caso. Próxima da Kelly. Sobre os artigos, ela perguntou que tipo de artigo valeria a pontuação. Ela pensou que era artigo científico. Pode ser um artigo científico, mas né, ficaria muito acadêmico a gente só aceitar o artigo científico. São artigos que são publicados na tradução. Então, por exemplo, a Bliss tem um blog. Eu escrevi um artigo para ele sobre ética. Esse meu artigo, se eu fosse validar, valeria a pontuação. Ah, sei lá, o William convidou a Val para escrever um artigo sobre, sei lá, qualquer coisa da área da tradução no blog da Translators. Vale também. É, em qualquer, por exemplo, no LinkedIn. O LinkedIn não é nosso parceiro, mas quando você escreve um artigo sobre tradução lá, você está divulgando a nossa profissão. Então, vale também. Ah, você publicou um artigo num jornal qualquer, no jornal local da sua cidade, falando de tradução. Vale também, tá? Então, ele pode ser um artigo educativo, voltado para tradutores, ou pode ser um artigo sobre a nossa área. Tudo isso faz parte, né, do nosso trabalho, e eu acho que a gente tinha que fazer isso mais, não só divulgar o nosso trabalho, nossa expertise no nosso meio de tradução, mas também para pessoas que não são tradutoras. E Lu, e se você tiver um site próprio e colocar artigos lá, também vale, né? Vale, vale sim. Beleza.
Tá. Sobre intérpretes, né? Eu já falei, é uma coisa que vai ser já está no forninho ali a ideia. Eu vou conversar para vocês que é um processo bem complicado, né? O principal empecilho é como que a gente faria como que a gente aprovaria ou reprovaria esses intérpretes, né? Então, por isso que ainda está bem para o futuro. ah, Teria que ter a parte de educação continuada, por exemplo, quando eu assumi educação continuada na tradução, exatamente porque eu não sou da área de interpretação, então vou precisar de alguém que saiba, que entenda disso, mas o maior empecilho é fazer uma avaliação criteriosa e justa, né? Então, por isso que a gente vai procurar parcerias com instituições, associações de intérpretes, e vamos ver como que vai ficar para o futuro. Outra coisa que já perguntaram para mim, não está aqui, mas por e-mail chegou esses dias, é se a gente vai fazer uma prova específica para o pessoal de TAV. Também é uma ideia que está no forno, a gente está pensando, tá, para o futuro, assim como de interpretação, pelo mesmo motivo, porque se a gente for oferecer um credenciamento na área de audiovisual, a gente vai ter que englobar a legendagem, a dublagem, libras. Como que a gente vai fazer uma avaliação criteriosa e justa disso aí? Então, isso envolve muitas cabeças pensando. Então, nós estamos primeiro implementando na tradução, mas a ideia é que no futuro a gente possa abranger essas áreas também. Ah, Sim, eu estou vendo aqui, a Edilene me mandou uma mensagem privada, mas o que que ela me perguntou? Ela perguntou se ela pode indicar parceiros de educação continuada que sejam bons e sérios. Podem sim, vocês podem mandar as sugestões de vocês pelo e-mail educaçãocontinuada@abrates.com.br. Já vai ter um QR Code para vocês Já anotar. muda o slide, Sim, já está já aqui. facilita. Então, aqui, a educação continuada vai vir direto para mim, credenciamento vai direto para a Val. Então, se vocês tiverem sugestões de cursos, de instituições que tenham área tradução, claro que eu vou conversar. A gente não aceita, se não for credenciado do MEC, a gente não aceita essa pontuação sem ter uma conversa, uma negociação com o responsável por esse curso, mas eu estou aberta a todas as sugestões. Inclusive, você colocou aqui, sugeriu a Amanda Moura. Ontem mesmo, eu não sei nem se foi você mesmo, mas alguém me mandou um e-mail perguntando se ela, né, se o curso dela era válido. Eu já marquei na minha agenda para conversar com ela. E qualquer outro curso vocês podem indicar que, que eu entro em contato com o responsável e a gente vê se é possível fazer essa parceria. Ah, Val, tem duas perguntas lá. Sim. Podemos usar qualquer cat tool? Antes disso, tem uma da Lígia, perguntando como é que o texto tem que ser entregue. DocX, Doc, XLIF, ele tem que ser Ok. entregue em XLIF. A gente provavelmente não decidimos ainda em que formato nós vamos mandar para vocês, porque antigamente era obrigatório ser a prova no WordFast Pro, só que agora, já emendando com a pergunta da Virgínia, agora vai poder usar qualquer cat tool, só que você precisa devolver o arquivo no mesmo formato que a gente mandou para vocês. Então, a gente não sabe ainda se vai mandar em formato de pacote de alguma das cat tools ou se vai mandar em XLIF. Mas, de qualquer forma, as cat tools todas conseguem abrir pacote, conseguem abrir XLIF. Vocês têm que devolver no mesmo formato que vocês receberam. Fala, Virgínia. Era uma pergunta que eu queria lhe fazer. Tá muito baixinho o seu som, Virgínia. Melhorou?
Não. Eu queria lhe perguntar, Escreve, Virgínia, porque não dá para te ouvir. Tá bem ruim mesmo, Tá Virgínia, bem não tá ruim dando e tá para ouvir. cortando. tá bem. Escreve lá que a gente já lê. Escreve que a gente chega nela. Então, a pergunta da Virgínia. A Andy perguntou se tem algum cursinho preparatório. Não tem cursinho preparatório, mas tem as provas, que a Renata já colocou ali. Eu coloquei mais para cima também o link direto do PDF das provas. E tem no nosso canal do YouTube, tem um vídeo da Gil Lester explicando mais sobre o credenciamento. Isso é de provas passadas, mas continua valendo. Então, tem o vídeo da Gil explicando sobre o credenciamento e tem um vídeo do Ricardo explicando a parte da CAT-Tool do WordFast Pro, caso você precise aprender a usar para poder fazer a prova, como funciona o TeamViewer. Tem esses dois vídeos lá que dá para você entender direitinho o funcionamento da coisa, apesar de não ter o cursinho preparatório. Como se preparar para o exame? A Lorena está perguntando como se preparar para o exame e quais as regras da tradução. Dá uma olhada no site, na página do credenciamento, que tem lá os critérios de avaliação. Nos dois vídeos você vai ter mais informações também. Dá para ler com bastante calma, dá para assistir com calma também, parando para dar uma olhada, e dá para ver as provas anteriores. Tem um monte de textos lá de todas as áreas e de todos os idiomas que teve nas provas dos últimos anos. Então dá para ter uma boa noção do que espera vocês na prova. É, o Eric colocou aqui na sequência, ele falou que teve a impressão que o que aceita ou não no PEC é uma coisa leve, exatamente. Caso a caso a gente vai analisando e basicamente assim, né? Você colocou aqui exemplo de cursos que você fez na de extensão gratuito pela universidade. Se é feito por uma universidade que tem vínculo com o MEC, é só mandar o certificado que ela com certeza vai ser validado. Em outros casos, né, os cursos parceiros, todos eles são já são validados, e se você tiver outro curso, outra pessoa que dê um curso que você queira validar, você manda a sugestão. Tem que ser um parceiro da Bratis, mas assim, a gente está aberto para fazer novas parcerias. Claro que dentro de vários critérios de qualidade. Outra pergunta aqui para você, Val. O exame pode ser prestado em mais de uma ocasião? Pode. Se você não passar num exame, você pode prestar no próximo. E se você passar num par e quiser tentar de novo para outro, ou na direção oposta, ou outro par mesmo com outro idioma, também pode. E eu não sei como vai ficar para as próximas edições ainda, mas nessa, em algumas passadas, se você for fazer a prova 2 anos seguidos, no segundo você paga meia. Então, quem prestou o último exame, nesse agora paga metade do valor, que é justamente para estimular a pessoa, se não conseguiu, tentar de novo, ou se já conseguiu, tentar com outro par. Pode prestar mais de uma vez, sim. Uma coisa que me preocupava, eu não fiz o credenciamento ainda, mas eu já pensei em fazer. Eu pensava assim, ai, se eu fizer e não passar, que vergonha. Hoje eu sei que as pessoas só vão saber que você tentou e não passou se você contar, tá? Assim como elas só vão saber que você tentou e passou
se elas virem o selo de credenciamento no seu e-mail. Isso não é divulgado. Sim, Esse resultado é passado individualmente individualmente, e isso. cada um faz o que quiser com o resultado. Então, assim, eu sei de algumas pessoas que fizeram e não passaram porque elas me contaram. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Não tem uma lista de aprovados e reprovados que é colocada no site. Não, O não. resultado é mandado para cada pessoa É individualmente, confidencial. é confidencial, sim. O Edmundo perguntou aqui qual que é o procedimento para passar de associado estudante para efetivo. Então, o Eric obrigado, já respondeu, Eric. Quando você termina o curso, você envia o certificado e você muda para o efetivo. Qualquer dúvida sobre isso, você pode mandar e-mail para a secretaria da Abrats, que a nossa secretária pode explicar direitinho, mas é basicamente isso. Eu estou vendo que a Renata já respondeu a mesma coisa. Eu tô me metendo aqui só para agilizar o Claro, processo. ótimo. É porque o pessoal tem perguntado muita coisa que tem a ver com links. Aí eu tô catando os links Sim. para já ficar organizado. A Lorena perguntou também, né, sobre os critérios aqui das respostas que são aceitas nas traduções, e a Renata já colocou lá também. No nosso site tem detalhadamente todos os critérios de correção, o que que perde ponto, o que que não perde, então é só vocês darem uma olhada lá. A Renata Bocuda está contando que ela não passou, mas que ela vai tentar de novo. Ó, o pessoal está se entregando aqui porque quer no. Eu tô me entregando, mas eu já falei isso em outras ocasiões. Sim. É só porque senão o pessoal acha que a gente está lá comendo ambrosia, lá né, com a Hera, com aquele povo lá do Olimpo. Não é assim não, gente, calma. Eu nunca Ó, tentei porque eu tinha vergonha de tentar e não passar, mas quando puder, depois que eu sair da diretoria, eu vou tentar. E o eu não Eric, tentei ainda porque eu estou coordenando a prova. Agora que a Lu está comigo, porque nos anos anteriores eu acabava fazendo tudo sozinha. Agora tem a Lu, talvez ano que vem eu faça a prova também. sim, eu estou vendo aqui que o Eric está propondo que quem passar na prova saia para beber. Eu, como uma das coordenadoras da prova, acho que eu devo ser convidada. Exato, Eu também acho que aceito. você tem que ser a primeira a ser convidada, inclusive. Exatamente. Você e a Val. Eu topo. No dia da prova, não, porque saindo da prova eu tenho um show para ir. Então, Não, mas é assim, só quem passar na é prova. verdade, é só quem passar. Vai ter uns 2 meses depois ainda de correção. E tem E isso também. Demora mais ou menos uns 2 meses para sair o resultado. Eu esqueci de Eu comentar ia isso. perguntar isso. Demora mais ou menos uns 2 meses para sair o resultado, porque tem que corrigir realmente todas as provas antes da gente conseguir sair anunciando o resultado. Então, demora um pouquinho. É é bastante coisa para importante que corrigir. vocês saibam que essas correções são feitas pelos colegas que fazem as provas e fazem as correções, fazem isso voluntariamente, a gente não paga por Sim, hora de trabalho, então sim, a é É gente todo só tem que mundo a ter gente que está voluntário. ganhando 17 milhões aqui por minuto, gente. Quem corrige as provas não está ganhando nada. Na Mentira, gente. A dica gente de não nada. ganha um É, tostão. A gente também não ganhou um tostão. Eu também não. não, gente, é sério. A gente que trabalha na Bratis, que trabalha com todo, né, no Sintra, nós somos todos voluntários, nós não É tudo ganhamos voluntário. absolutamente nada com isso, a gente paga pelas coisas da mesma maneira que vocês. Tentamos fazer um bom trabalho, principalmente para inspirar que os próximos venham e façam e vejam que dá para fazer coisas muito boas pela profissão, mas somos todos voluntários. Sim. Então vocês têm que ter um pouquinho de paciência, que às vezes as coisas É não por saem, isso né? que Que as nem coisas todo. às vezes demoram, entendeu? É É porque por a isso gente que está todos lá. esses projetos aí, eles, né, eles estão ali no forno, quer dizer que a hora que a gente conseguir ter tempo para se dedicar é uma coisa por vez. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? É só levantar a mão agora. Aí eu vi lá também que a Lorena propôs um grupo de estudos, ela colocou o WhatsApp dela, então se alguém tiver interesse em formar um grupo de estudos para se preparar para a prova,
Isso é critério de vocês podem fazer, eu acho uma ótima ideia. Andy, pode falar. Eu estava anotando. Se entrar como associado agora na Bratis, você é considerado pré-efetivo, pelo que eu entendi, não foi? Não necessariamente. Não. Se Ah, você entrar agora, mas se você tiver documentação para provar que você é profissional da área já, então se você tiver invoice de cliente ou nota fiscal ou coisa publicada com seu nome, você manda para a secretaria e você já entra como efetivo direto. E aí você já pode participar da prova desse ano ainda. tá É, bom. já tá, já Obrigada. lá no site já está bem especificado que novos associados têm um prazo ali certinho para se associar, para dar tempo de se inscrever, mas sim, com certeza ainda dá tempo. Bianca, pode falar. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada por Boa essa noite. oportunidade maravilhosa. Isso que eu ia perguntar, quem já tem, por exemplo, livros editados de tradução, aí já pode entrar como um associado Sim, efetivo? sim. A categoria de pré é para quem não tem esses requisitos. Ah, ok. Então você consegue se associar, mas fica meio pendente de confirmação, vamos dizer assim. Conforme você vai conseguindo confirmação de que realmente trabalha na área, aí você consegue se efetivar. Mas se você já tem, você já pode entrar como efetivo, não precisa entrar como pré-candidato, não. Ah, tá ótimo. E já aí já pode fazer a prova. Já pode fazer a prova. Ok. Posso te interromper, Val? Só para Pode. complementar, é porque a nossa gerente administrativa, a Dani, ela me deu um exemplo, porque eu estava tendo muita dificuldade em entender o que que era o tal do pré-candidato, né? E aí ela me explicou que, por exemplo, se uma pessoa ela ocupa um cargo que não é de tradutor numa firma, só que ela faz traduções, né? Secretária, por exemplo. Uma Isso secretária acontece muito com executiva. secretária executiva, sim. Exato. Aí, muitas vezes são documentos confidenciais, né? Não tem como você chegar e mostrar que eu traduzi esse negócio aqui, porque não vai ter o nome da pessoa ali, né? Ao contrário de... Isso não acontece quando a pessoa traduziu um livro ou um filme, né? Porque, em geral, tem o nome do tradutor ali. Então, é isso. Aí entra como pré-candidato. O Eric deu uma Que, sugestão aqui que pode ser interessante realmente para uma próxima, Lu. Categoria de treineiro para quem for estudante. é, eu achei legal também. É, a gente nunca tinha pensado nisso, Eric. Boa ideia. A gente vai discutir isso depois. Tá. E a Kátia está perguntando se esse encontro vai estar no YouTube. Sim, ele está sendo gravado e depois vai ser passado o link, vai ficar disponível. Com certeza. Mais alguma pergunta, gente? Estamos à disposição. Teve uma pessoa aqui que fez a pergunta. é, Eu não sei se pode falar o nome dela, tá? Então não vou falar. Então ela falou o seguinte, que ela sugeriu, acho que pode falar sim, porque eu acho que ela tinha mandado para todos, a Virgínia. A Virgínia tinha perguntado se poderia ter um pacote semelhante ao que receberemos do dia da prova para treinar na ferramenta. Aí ela pediu para repassar essa pergunta para você, Val. Hum, poxa vida, Virginia, não sei. Porque aí tem que ver o trabalho que isso ia dar. Mas é só você. Você tem os pacotes da prova passada. É só usar os pacotes da prova passada. Ah, é A verdade. prova passada foi com pacote. Não, é que a Virgínia fez a outra prova. Eu também. É, Não dá para a gente deixar no site, junto com as provas, um modelo já do pacote? pode ser. Vou ver se eu tenho aqui ainda da prova passada. Eu acho que eu devo ter. É, porque daí a Se gente Pode você não tiver, colocar. você disponibiliza me lá e fala. quem quiser baixar para ver como é que faz na CatTool, abre, manda, tudo Sim, certinho, pode pode ser. treinar com a Pode parte ser, sim. tecnológica. Eu devo ter ela aqui, eu vejo. Uhum, então vamos providenciar. Mais alguém?
A inscrição da prova tem algum ônus extra? Sim, essa Sim. inscrição ela custa R$ 350. É até um valor assim que a gente pensou em aumentar, resolvemos manter, porque é um valor que já é o mesmo há anos. Desde E 2017, quando eu comecei. É o mesmo então, valor, não mudou até hoje. então a gente vai manter esse ano, a partir do ano que vem ele vai ter um aumento. O Stefano está perguntando da prova técnica. Stefano, dá uma olhada lá no site ou no link que eu já coloquei, a Renata já colocou. Olha as provas passadas. Todos os textos usados em todas as provas estão lá. Dá uma olhadinha no tipo de texto que cai. Mas geralmente é coisa relacionada a manual de instrução, a equipamentos, a parte mais puxada para engenharia. Mas dá uma olhadinha nas provas lá, eu acho que você vai ter uma ideia mais palpável olhando os arquivos em si. Eu acho que vai ser mais útil para Até você. porque quem escolhe esse texto é quem prepara a prova. Então a gente não tem como te falar assim, olha, É, é a mais gente nessa não, área, mais na outra. a gente não Depende, tem como saber o não que tem que a como saber. pessoa vai escolher. Eu realmente não sei. E sempre lembrando que são 5 textos, dos quais você precisa escolher 3. Então, se você chegar ali na hora e o texto técnico for uma coisa de outro planeta que você não entende nada, você pode simplesmente não fazer aquele, Escolher algum outro. aquele É, texto. exatamente. Quem mais? Quanto vale a prova, gente? É 100, é 10, é 80? Não sei É, se falaram isso. ai, caramba, tem um limite de pontuação. Eu não lembro se são 16 pontos. Não. Eu não lembro. Mas assim, tem a pontuação, vai ter erro que vale um, vai ter erro que vale 2, vai ter erro que vale 4. Quanto mais Hum, grave o erro, mais pontos ele vale. Então, às vezes, se você cometer 3 erros pequenininhos, é menos pior do que se você cometer um erro horroroso. Os erros tem que têm ter peso. pesos diferentes. Não tem Sim, eles como. têm pesos diferentes dependendo da seriedade ou do impacto que ele possa ter no entendimento. Se é uma coisa que muda completamente o entendimento do texto, vai ter um peso muito maior do que você esquecer uma vírgulazinha ou errar uma concordância. Uma dúvida minha, Val, que me veio agora, os candidatos recebem algum feedback sobre o resultado da prova? Não, Só a passou ou prova não passou? só passou ou não passou, porque é bastante complicado ter que, além de fazer a correção, Sim. ter que fazer a correção toda anotada, comentando os, os problemas todos. Então, ficaria mais complicado ainda. Então, é só passou ou não passou. Uhum. Mais alguma pergunta? A Virgínia botou aqui no chat. Explica que o texto geral todos têm que fazer. Isso era uma Não, coisa não que eu tem não não. lembrava, não tem, não? Não, não tem não. Você pode escolher, por Você pode exemplo, escolher não fazer. É jornalístico. que o geral, geralmente, geralmente, o texto geral, ele ele acaba sendo mais simples, porque é sobre assuntos assim mais gerais mesmo. Então, todo mundo acaba fazendo ele porque ele é um dos mais simples. Então, normalmente é o geral mais alguns, mais 2. A Ana Paula está perguntando a porcentagem de aprovados. Então, em média tem 20, 25, raramente chega a 30 candidatos. Então, média de uns 25. Em geral, assim, em média, passa meia dúzia. Não A é. prova não é fácil, tá, gente? Eu nunca fiz, mas já ouvi muita gente falando que É, não é uma ela não. prova Mas fácil. ela não pode ser uma prova muito Sim, fácil, porque qual o diferencial de você fazer uma prova se ela é extremamente fácil? Mas ela também não é uma prova muito difícil. Assim, você olhando de fora, se vocês pegarem os textos agora das provas passadas e olharem, vocês vão falar: ah, tá, ok, isso daqui não é tão difícil.
Dentro de cada especialidade, de cada área, são textos que normalmente aparecem para traduzir naqueles assuntos. Não é assim, coisa extremamente cabeluda, escolhida a dedo para ferrar todo mundo. É coisa que realmente é textos de site ou textos de livros. Não são coisas assim muito fora do normal que a gente receberia no dia a dia. Só que a gente tem o problema do nervoso e da pressão e do tempo contado. Então, tudo isso acaba influenciando, né? Acaba dificultando bastante, mesmo que os textos sejam de dificuldade normal dentro da profissão. Ah, o Eric está perguntando aqui. Se precisar ir no banheiro. Então, se precisar ir no banheiro, você tem que levantar a mãozinha e pedir para Melhor ir deixar um pinico rapidinho. embaixo do computador Que isso? Vai deixar para a pomada embaixo do garantir. computador? Não dá, não. Não, mas sério, precisa avisar antes e a gente vai ficar de olho para voltar rapidinho. É pé lá, pé cá mesmo. Pode acontecer, já aconteceu, mas precisa chamar no cantinho, ó, tô indo ali, já volto. E aí a gente fica marcando no reloginho, tipo bedel chato de corredor. Ó, a Ana Paula Vai sugeriu logo, pôr vai uma logo. fralda. Bota a fralda geriátrica. O pessoal aí que vai no Exato. show para ficar na grade, faz o Sim, acampamento lá, já está Aff. sim. acostumado a usar a fralda. Eu não, tá? Só os outros, né? Você ouviu falar. O Pergunta do Renato está Renato. perguntando, Isso. se Cat 2 Online como Smart Cat pode ser usada? Pode, mas precisa desabilitar o módulo de MT dela. Algumas Cat Tools têm MT automática, então precisa desabilitar, porque se você usar uma sugestão da MT, vai ficar no segmento, ela fica lá registrada e vai te desqualificar depois. Então, se você for usar, olha antes, vê como é que você desabilita. Em qualquer Cat Tool tem como desabilitar a MT. Olha lá como faz antes para não correr nenhum tipo de risco e não ter nenhum tipo de problema. A Angie está falando que para ela a prova de credenciamento da Bratis é igual à prova da OAB. A diferença é que você pode ser tradutor sem o credenciamento. Na OAB você Na não OAB você não pode. pode, é verdade. Fala, Bianca, Bianca. Não, só um comentário assim, engraçado, que eu já nem sei mais como é desabilitar a parte do MT do Cat Tools, né? Então, eu acho que essa vai ser a parte mais difícil É, da prova. Dentro é, de todo o escopo da prova, esse também vai ser muito difícil. eu também uso direto no dia a dia, mas para Sim, prova sim. não pode. Precisa Tá. realmente desabilitar, porque senão vai dar É, ruim. a Virgínia Vai dar falou que ruim. já faz antes, porque se for deixar É, para fazer isso na hora da prova, você vai perder muito tempo. Porque, gente, vocês têm que saber organizar o tempo bem. A prova tem 4 horas, justamente porque no dia a dia a gente não tem 600 anos para traduzir um texto de 2.000 sim, palavras, né? Tem que ser sim. uma coisa, não é você ser um bom tradutor, né? É você ser um bom tradutor E no gerenciar bem prazo, o seu tempo. saber Sim. gerenciar o tempo. Você Então, pensa que você vai ter que traduzir basicamente um texto por hora exato. e depois mais uma hora para revisar os três. Isso, A exatamente. divisão tem que ser mais ou menos essa. Um texto por hora e depois mais uma hora de revisão. e é bem importante saber já a parte tecnológica, como que faz, já deixar tudo preparado Sim, ali, já testar como que vai salvar, como que vai, porque às vezes isso toma um tempo ali que é valioso para dar tempo de terminar a prova, de revisar, então tem que estar bem exatamente. preparado. Tem que Eu- ser proficiente na Cat Tool também, não só em tradução, nos idiomas de sim. trabalho. Tem que ser proficiente na tecnologia também, faz parte do nosso trabalho. Faz parte do trabalho. E é bom enfatizar, né, que a gente fez na última prova, que durante a prova a gente não responde perguntas nem sobre tecnologia e muito menos sobre a prova. Então tem que estar bem preparado Exato.
porque ali no momento não tem como a gente ficar respondendo perguntas, até porque daí todo mundo vai ouvir, vai ficar atrapalhando. Então, começou a prova, Exato. é por sua conta e risco, e a gente só fica bisbilhotando o computador de vocês. A nossa função no dia da prova é ficar xeretando o computador de todo mundo e ficar só de bedel mesmo. É aquela professora que você está fazendo a prova, ela para do teu lado e fica parada e você não sabe se ela está olhando, o que ela está fazendo. É isso que a gente faz. Exatamente. Fala, Renata. Gente, e se der pau na internet, na luz, passar o ciclone, como faz? Se der pau na internet, você fique preparada para rotear do celular. Ou para Se levar pau der na pau, prova. ou levar pau na prova. Mas, assim, se der pau na internet, cata o WhatsApp, avisa na hora, manda uma mensagem, manda um e-mail, faz qualquer coisa pelo celular, avisa que caiu a luz e a gente dá, tipo, 2 minutos para você fazer o roteamento da conexão do celular. Se não der, vai ter que fazer a prova de novo. Se não der, vai ter que fazer a prova de novo. Sim. Ou ir para Você casa de alguém, pegar a não, internet de lá. não, Não dá Não dá, tempo. não né? dá Vai ter que tempo, ficar você ali tem que estar direto. na câmera o tempo inteiro, lembra? Ah, é verdade, esqueci. É verdade, não dá. Ou vai com o celular ligado para sua câmera na casa do vizinho. Aí vai ser assaltado, não dá, mulher. Olha onde é que eu moro. É, não tem jeito. Aí é muito azar. Aí você tem que ter no break, para o caso de uma queda rápida, o no break resolve. Coloca o roteador no no break. Aqui eu coloquei o roteador no no break, fez toda a diferença no mundo, porque antes dava uma piscada na luz, caía a internet. Agora não cai mais. Então, também é outra coisa que faz parte do nosso trabalho, né? Sim. Mais alguém? Conseguimos acabar com todas as dúvidas? Não, peraí. Mentira, ela vai me bater, gente. Gente, é assim, se tiver aparecer mais alguma dúvida, vocês podem sempre entrar em contato comigo ou com a Val pelo Sim, e-mail, né? Coisa do credenciamento, principalmente com a Val, que ela tem mais experiência, coisa sobre educação, sobre a pontuação, no e-mail da educação continuada, a gente está sempre à disposição, ou exatamente. pode entrar em contato com a gente também direto. A gente fez essa conversa aqui para apresentar as novidades e para deixar, ter essa oportunidade de a gente conversar, de a gente ver tá um pouquinho aí com vocês, mas a gente está sempre aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem e também as sugestões. Não esqueçam, quem tiver sugestões, de mandar para mim formalmente lá pelo e-mail, que eu vi que algumas pessoas escreveram aqui no chat, mas assim, manda no e-mail, que daí com o e-mail eu deixo salvo lá e não vou esquecer, vou entrar em contato com as pessoas e assim que forem entrando novos parceiros, vai aparecendo no site, então vocês podem acompanhar por lá. Diga, Bianca. Eu de novo, ai meu Deus. E sendo professora de um desses cursos que fazem parte dos associados de vocês, Dos parceiros. dos parceiros, né? Que, como é o meu caso. A gente também já. Eu estou preocupada em poder fazer a associação e e fazer a prova logo, entendeu? De Você está credenciamento. perguntando porque você quer usar esse teu papel de Isso, professora para se isso. associar. É porque eu tenho um livro que foi editado literário e sou professora de um desses seus parceiros. Aonde que Então, você dá aula? Quixote. Tá. Não, eu acho que é válido, né, Renata, se a pessoa dá aula de tradução. Peraí, que tava olhando outra coisa aqui. Habla. Você tem nota fiscal que você mandou para clientes ou invoices que você mandou para clientes? Se Tem. você paga imposto sobre seu trabalho, não tem prova maior de que você é profissional, concorda? Então, pega algumas notas, tipo uma nota a cada 6 meses, uma nota de cada ano, e manda para a Dani, que eu acho que não vai ter problema nenhum. Se Isso. você está emitindo nota, você está emitindo fatura para receber de cliente,
não tem prova maior do que você tá, de que você está Essa trabalhando na pergunta eu área. fiz até também já pensando nos meus colegas, né? Que estão Aham. querendo se credenciar. Essa questão da associação, vocês podem. Coloca o e-mail direto da Dani Vou e vocês botar. mandam um e-mail para nossa. O que que ela é mesmo? Ela não é Gerente, secretária, nossa gerente gerente, administrativo. que Gerente ela sabe administrativo. tudo sobre como você vai fazer, o que que precisa, ela já Ótimo, responde, já facilita. Sim. ótimo. Juliana, pode falar. Muito Oi, obrigada. boa noite. Então, sobre a questão da nota, frequentemente nós acabamos emitindo nota como MEI, até pela tarifa, né, a tributação sobre o KNAI de tradutor, você acho que é mais de 30%, salvo engano, né? Eu E, pago 6%. Eu também sério? pago seis por Com o cento. KNAI de tradutor? Com o que eu não sou MEI. Eu pago 6%. E aí, Inclusive, a então, gente o não MEI não é pode ser MEI, aceito. Juliana, não é aceito porque Mas eu acho que é exatamente essa a questão dela. As notas que ela Uhum, emite não são de tradução, porque o dela é MEI e tem que tirar nota no jeitinho. Não, conversa com seu contador e uhum, conversa com seu contador sobre o fator R. uhum. Você Tá. pode ter uma empresa no Uhum, Simples, uhum, Simples, não MEI, uhum. emitir nota de tradução e pagar 6% de imposto. Eu Ah, pago tá. 6% de imposto, tudo bonitinho, Então é sem jeitinho, só nota com KNAI de tradução. só Ou nota com KNAI de intérprete. tradução ou intérprete. Sim. Tá. O jeitinho atrapalha aí nessa hora. Sinto, não tem jeito. inclusive, gente, você tendo um contador competente, você consegue pagar 6%, inclusive, de recebimento do exterior, Não, é tá? menos. Do exterior é 3 e alguma coisa. Pela minha empresa, a gente paga a mesma coisa, 6% de Não, recebimento do exterior, de recebimento. Depois você me é, conta como que faz para se pagar menos, porque. Mas se você for pagar como pessoa física, você vai pagar quase 30%, né? sim, Então. sim. Não, eu fiz essas contas no começo do ano, eu falei, o quê? Eu tô pagando uma fortuna, porque eu trabalho pouco para empresas daqui, eu trabalho muito mais para o exterior. Só que aí eu vi o quanto eu estava pagando de imposto de renda por receber como pessoa física do exterior, e aí eu falei assim, não, eu tô pagando imposto demais. Abri a empresa mesmo para recebimento do exterior e tá uma beleza. O Lu, Fala. e Renata, no caso, eu acho que aqui fica uma ideia da gente poder organizar depois uma live sobre Isso que eu ia falar questões agora! contábeis. Eu te Tá vendo amo! como essa diretoria é ótima, todo mundo alinhado, pensando igual. Eu Que ia bom que a Mas eu exatamente acho que a gente diretora pode fazer isso perguntar. financeira porque, está aqui, hein, Renata? pois é. É. E não, porque eu acho que muita gente tem dúvida, muita gente Não, tem e dúvida sobre a questão do MEI, a e questão de muita gente como tem usar. MEI porque acha que vai pagar com a empresa no Simples certinho, que vai pagar muito mais, e quando não é o caso. Uhum, exatamente. Tá lá, tá no forninho. Eu falei isso com a Dani hoje. Hoje, é porque primeiro a gente vai conversar com um contador, que a gente conhece ele há muitos, muitos anos, e aí a gente vai conversar com ele para alinhar, para depois fazer o evento para vocês. Então, não sei ainda quando vai ser isso, entendeu? Mas vão atrás disso porque ser MEI é problema, gente. A gente fala que a gente já viu colegas pagando o valor de apartamento em imposto atrasado, o pessoal acha que a gente está brincando, mas não, é muito sério. É muito sério. Faz as coisas direitinho, porque com a Receita você não tem acordo. Não tem acordo. É complicado pra caramba. Mais perguntas, minha gente? Ou agora acho que deu. Renata, se você perguntar alguma coisa agora, você vai ver. Então, acho que era isso.
É, outra coisa que eu ia falar agora que eles falaram da sugestão, se vocês tiverem sugestão de assuntos que vocês queiram discutir com a Bratis, que a gente monte uma conversa ou traga alguém, vocês podem mandar também. Pode mandar para educação continuada, tudo que for relacionado a isso, pode mandar para mim que eu repasso para o resto da diretoria, ou pode falar com qualquer pessoa da diretoria. Que assim, tudo que vocês pedem, a gente faz o melhor possível. Às vezes não consegue fazer na hora, às vezes não consegue fazer naquele semestre, porque, né, é muita coisa, mas está tudo anotadinho, a gente vai tentando, né, de acordo com a prioridade do assunto e sempre tentar responder. Em último caso, a gente vai responder individualmente para vocês as dúvidas. Tá bom, gente? Então, acho que é isso. Alguém mais? Alguém da diretoria quer falar alguma coisa? Eu quero, Val? sim, só Fala, para Bruno. Mentira, alguns mentira, lembretes Nintendo. aqui. Menos a Renata, que já falou Renata não demais. pode. Não, só lembrar de algumas coisas que a gente já tem na agenda aqui. Na quarta que vem, a gente tem um webinar sobre a plataforma BWX da BureauWorks, né? Um webinar chamado Como Ganhar Mais Dinheiro Traduzindo com Inteligência Artificial. Acho que é um tema bem interessante e, inclusive, foi a inteligência artificial foi tema da última reunião da divisão de tradução audiovisual, que, aliás, vai se reunir agora a partir do todo primeira quarta-feira de cada mês. Então, a próxima está marcada para 6 de setembro. A divisão de educação não, de tradução editorial tá se reunindo toda primeira segunda-feira de cada mês, então a próxima é de setembro também. Na quinta que vem, a gente tem uma palestra que é uma parceria com a I2B, que é uma palestra sobre direitos autorais. Então, um tema bem importante aí, né? Muita gente não sabe que tradutor é coautor de texto. E no dia 28, na segunda-feira, daqui a 2 segundas-feiras, a gente vai ter uma live também, que é o lançamento da divisão de interpretação comunitária. Muita gente não sabe, mas tem um projeto de lei no Senado que cria a obrigatoriedade de intérpretes comunitários em determinados tipos de instituições e tal. Então a gente está acompanhando isso justamente porque se isso acontecer, a gente tem que estar bem preparado, né? Então já tem um pessoal que trabalha na área e tal, veio solicitar durante o Congresso a criação dessa divisão, né? E aí a gente conversou e a gente resolveu fazer mais essa divisão. E aí as divisões a gente vai criando aí à medida que for tendo demanda e necessidade. E o Eric está lembrando aí, realmente tem a questão da Bienal do Livro para a gente ajudar a fazer pressão, para quem não sabe, quando você vai enfim, se inscrever lá para a Bienal do Livro, existe uma série de profissões lá no seu cadastro e não tem a profissão de tradutor, E né? nem Que é um negócio revisor, que nem não tem preparador. E nem importância preparador. nenhuma no universo editorial, né? Quer dizer, então é surreal. Então a gente está numa campanha, o Sintra também está numa campanha de fazer pressão para a Bienal do Livro do Rio, para poder, então, a gente ver se consegue mudar, né? Só assim E que a isso gente Até consegue agora mudar as começou me na coisas. Bienal do Rio, perguntaram, né? me perguntaram até agora, ninguém entrou em contato comigo porque o meu e-mail, que eu sou diretora financeira, né? Sou tesoureira, mas eu também coordeno a parte de comunicação. Então, até agora ninguém mandou e-mail, tá? Só para vocês saberem, ninguém da Bienal falou nada. Não, e isso é a Bienal do Rio. A Bienal de São Isso. Paulo sempre teve. Eu sempre entrei aqui na Bienal aqui de São Paulo como tradutora. É a do Rio Sério? mesmo, Que sim. vergonha. A de São Paulo, a última não, porque eu não, foi no meio da pandemia, eu não fui, mas as anteriores todas eu entrei como tradutora. É só a Mais do uma Rio coisa que mesmo. eu lembrei aqui, que setembro teremos muitas coisas legais do mês do tradutor, Sim, palestras, oficinas e festas. Então fiquem e ligados. Façam o possível para participar dos eventos presenciais, porque networking é vida na nossa área. sim.
E nos vemos por aí. Então, vou parar de gravar aqui e a gente se vê no próximo evento ou nas quebradas aí da vida. Obrigada a todos pela presença, pela paciência e até a próxima. Valeu, gente. Obrigada, Boa gente. noite. Boa noite.